Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 3 do nosso curso de modelagem de instalações hidrossanitárias em BIM, utilizando o Revit. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de modelagem das instalações de alimentação, né, das colunas de distribuição. Iniciaremos então pelos banheiros, onde nós modelaremos as colunas, os ramais, né, de alimentação e os subramais. Modelaremos tanto os ramais de água fria quanto de água quente. Bom, nós vamos voltar aqui na planta de nível 3, nós vamos pegar esse corte que está nessa posição aqui e vamos colocar ele aqui na posição central do reservatório. E agora nós vamos acionar esse corte para a gente colocar agora um adaptador com flange livre aqui. Então nós vamos em conexão, adaptador. Vou posicionar o adaptador aqui, só que ele está na posição errada. Vou posicionar, depois eu vou ter que rotacionar ele. Então, eu vou vir aqui, dar um giro de 180. Posso encaixar ele aqui. E daqui eu vou sair com o tubo. Mas não, antes disso, eu tenho que pegar, dar o material dele aqui, colocar. E nós vamos colocar o diâmetro dele aqui também. Posso agora, então, criar o tubo. Eu vou vir com esse tubo, vou deixar ele aqui, posicionado. Vamos voltar aqui no nível 3. Na verdade, vamos no nível 2. Aqui no nível 2, eu quero fazer uma tubulação descendo aqui, nesse ponto aqui, para mostrar, então, a tubulação de descida, né? A tubulação de alimentação. Então, nós vamos pegar esse corte que está posicionado aqui, eu posso trazer ele para essa posição aqui e vou colocar ele de frente aqui para que eu consiga visualizar essa parede aqui. Então, vou acionar esse corte. E aqui eu vou criar a tubulação. Então, eu vou vir aqui, selecionar aqui no nível 2, vou diminuir o campo de visão desse corte para não ficar misturando, porque está visualizando a outra tubulação que está passando. Então, vou voltar aqui. Diminuir mais um pouco aqui para não misturar, porque está visualizando a tubulação aqui. Pronto, agora então, vou vir aqui, sistemas, tubo, vou pegar um tubo de 32 e vou colocar passando aqui, ó. Vou colocar ela descendo aqui. Até aqui, depois eu corrijo ela. Agora eu vou lá na planta do nível 2 e vou corrigir a posição dessa tubulação. Ela está passando aqui em cima do corte, então eu vou passar essa, chegar ela para frente aqui, para que ela fique na parede aqui. Pronto, e vou pegar essa tubulação e vou colocar uma do lado de cá também, que vai ser a que eu vou utilizar para água quente. Então, vou colocar uma do lado de cá. Pronto, e aqui eu vou trocar. Essa aqui, que é de água quente, eu vou trocar então aqui o tubo Aquaterm. O diâmetro, vou colocar aqui o diâmetro de 22 milímetros. Tá? Pronto, posso voltar no corte aqui e eu vou visualizar essas tubulações. Agora, na verdade, tem que estender o corte, né? Eu consigo visualizar. E aí eu vou conseguir agora visualizar. Então, as tubulações estão aqui, tanto a de água quente do lado de cá e a de água fria aqui. A de água quente, nós vamos deixar ela aqui apontando para cima aqui, porque nós não vamos definir aqui o sistema de aquecimento. E a de água fria eu preciso interligar ela lá em cima. Então, vou deixar ela passando para cima e vou lá procurar uma forma de interligar. Então, eu vou lá no nível 3.
e vejo onde ela está saindo. Então, olha só, eu preciso de interligar ela nessa tubulação que sai da caixa d'água aqui. Eu vou pegar aqui, criar um tubo. Aqui fica até mais fácil se eu utilizar esse corte aqui. Vou pegar esse corte, colocar aqui, virar ele, visualizar pelo corte, porque aí eu consigo visualizar certinho a tubulação. Então tá aqui, ó. Eu vou alinhar ela com aquela lá. Vou criar um tubo aqui, encostando nesse aqui. Pronto, ligou. Já foi colocado um T aqui. Se eu posso vir aqui na planta, veja que já colocou uma conexão, já colocou um T. Então já está interligado. Voltando para o nível 2, agora eu vou posicionar o corte novamente aqui, de frente, para que eu consiga então visualizar agora as tubulações. Então ampliar o campo de visão, porque não está visualizando a tubulação. Vou trazer ele até aqui. Posso voltar nesse corte e agora olhar de frente ali. Então, posso começar agora a colocar as minhas instalações aqui. Então, olha só, aqui na arquitetura nós colocamos o acabamento de registro. Então, nós vamos ter que inserir um registro aqui, uma base para registro. Tá? Então, nós vamos sair com a tubulação daqui. Vim com ela para cá. Antes de ser o registro, nós vamos aqui ter algumas informações em relação ao registro. Então, nós temos dois tipos de registro, o registro de gaveta e o registro de pressão. O registro de gaveta ele tem essas duas bolsas aqui com rosca. Né? Você pode ter o registro bruto ou a base só. E nesse registro a gente tem que interligar dois adaptadores. Né? Por quê? Porque como ele é rosca aqui, você está utilizando um cano soldado, que é cola, tem que usar um adaptador que faça essa interligação aqui. O registro de pressão, que é usado mais em chuveiro, em máquina de lavar, em bebedouro, ele é diferente porque ele tem de um lado a rosca externa e do outro lado a rosca interna. Também tem o bruto e tem a base também. Então, de um lado a gente coloca um adaptador, do outro lado a gente coloca uma luva com rosca. E aí os registros normalmente é em polegada, tá? Então, a rosca é em polegada. Então, a conversão que a gente tem de polegada para milímetros é essa aqui. Então, se eu estou utilizando um tubo de 20 milímetros, o registro tem que ser de meia. O adaptador vai ser de meia para 20. No caso nosso lá, nós estamos utilizando a tubulação de 32 milímetros. Então, nós vamos utilizar um registro de 1 polegada e um adaptador de 32 para 1 polegada. Voltando aqui, nós vamos aqui em registro e nós vamos procurar, então, o registro de gaveta de 1 polegada. E aí nós vamos tentar inserir ele aqui. Né? O ideal é inserir aqui na posição onde está já a base aqui. Então nós vamos inserir. E aí agora o que eu vou fazer? Então eu vou ocultar a arquitetura. Esse registro não está na posição correta, porque ele tem que estar aqui dentro da parede. Eu tenho que colocar ele para fora. Então eu vou abrir um corte aqui e pode ser qualquer um desses dois. Eu vou apagar esse corte aqui, que eu não estou precisando mais dele. Vou deixar só esse aqui. E aí eu vou conseguir visualizar o registro. Então a posição que ele está para dentro da parede. Então eu vou rotacionar ele aqui, de forma que ele fique... Vou mudar novamente aqui, vou vir aqui, dar esse aqui, rotacionar. Vou pegar o local de rotação aqui como centro. Vou pegar a primeira direção dele e a segunda direção dele. Olha, veja aqui que ele não está totalmente alinhado com a imagem que eu tenho aqui. Então, eu posso alinhar isso aqui para ficarem certinhos. Pronto, encaixou certinho. Posso agora, então, acionar novamente esse corte aqui para que eu possa ver as instalações de frente. Então, vou voltar aqui com... Vou deixar por enquanto assim, sem arquitetura, porque eu preciso colocar os adaptadores aqui. Então, nós vamos agora, em cima dessa tubulação, eu posso vir aqui e criar um adaptador. Então, há dois caminhos para fazer isso. Eu posso buscar o adaptador de forma direta ou eu posso vir aqui e simplesmente interromper a tubulação aqui. Interromper a tubulação aqui, ele vai colocar duas luvas e vou
deslocar isso para cá um pouco, para que eu consiga colocar. E essa tubulação, esse negócio aqui, eu posso tirar esse pedacinho de tubo aqui também. E esse aqui também pode sair. Então, vou vir aqui, selecionar a tubulação, a conexão e mudar para o adaptador. Então, adaptador. Pronto, já foi colocado. E aqui também eu vou mudar para adaptador. Só que eu vou ter que rotacionar ele aqui, porque ele está na posição errada. 180. Estou te perguntando se pode desconectar. Pode desconectar. Pronto. Agora eu posso vir aqui e encaixar ele aqui. Pronto, já está inserido aqui os adaptadores, então os registros. Posso voltar com a minha arquitetura. E agora continuar, então, a inserção dos meus elementos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma tubulação de descida e nós vamos fazer as derivações aqui necessárias. Aqui a gente mostra um corte esquemático de um banheiro, né? Aqui no caso foi utilizado a tubulação verde, que é a tubulação PPR. Vocês vejam aqui, água fria, então, a tubulação de água fria, os dois adaptadores. Aqui a derivação, o joelho LR aqui para interligar a caixa de descarga. Aqui o joelho LR aqui para interligar o lavatório, que no caso colocou água quente no lavatório também. Então colocou um conector aqui para ligar o lavatório. E do lado de cá foi colocado uma curva de transposição. E vejam aqui, então a água fria vem de um lado, em um registro, e do outro lado vem a água quente. E aqui tem uma conexão, que já mostrar depois lá, que chama um misturador, né? É um misturador que faz a junção, T-misturador, tá? E aqui tem que ser tubulação para água quente. Aqui a gente está mostrando então a situação real, aqui o projeto, e aqui a situação real. Então vejo aqui o joelho LR que eu falei com vocês para ligar o lavatório. Aqui a ligação, então água fria vindo, então registro com os dois adaptadores de água fria, aqui água quente, mesma coisa, o registro com os dois adaptadores. Chegando água quente de um lado, água fria do outro, tá? Os dois registros. E aqui a gente colocou o T misturador, que é o T que utiliza para misturar água fria com água quente, até chegar aqui onde você coloca um joelho com bolsa aqui, com rosca. Então, aqui é uma situação real. É bom chamar a atenção aqui de que todos os pontos hidráulicos eles têm alturas definidas, tanto o esgoto quanto água fria, né? Depois a gente vai fazer o esgoto também, tem que lembrar disso. Então, as recomendações utilizadas são essas. No caso de tanques, em torno de 40 a 45 centímetros a saída a saída de esgoto, onde vai colocar o sifão, e 1,10 m a 1,20 m a altura da torneira. Ou seja, onde que eu coloco o joelho LR para a torneira. No caso de vasos, 1 metro, a metro do piso acabado fica a válvula de descarga. Então aqui o tubo BDE, a ligação, e aqui a saída de esgoto do vaso. E chuveiro, normalmente fica 1,20 m os registros, e o chuveiro fica a uma altura de 2,10 m. Então aqui está mostrando água quente, os dois registros, o registro de um lado, o registro do outro, o T misturador. Aqui máquina de lavar, né, a altura também da ponta de saída, em torno de 1 metro, 1,20 m, você coloca um registro de pressão. E aqui o joelho LR. E aqui a ligação de esgoto para a máquina de lavar, né, como que ela é feita. Chegamos ao final desta aula. Espero que tenham aprendido e tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.